né? Quando eu venho aqui, eu retorno à minha casa, né? Quero agradecer a Zuzu pelo convite. Quero agradecer por todos que estão presentes. Quero agradecer pelo Tiago, meu filho, Giovana, a sogra do meu filho que está aqui. A Isabela e o Robson, meus amigos que vieram nessa noite, aceitaram o convite, eu estou muito feliz. Eu quero agradecer também, porque eu fiz muitos convites para que as pessoas assistissem em casa, né? Inclusive minha família, que mora em Fortaleza, minha mãe, minha irmã Viviana, meu sobrinho Caio, que pediu para eu mandar um beijo para ele. Então, estou mandando um beijo para o Caio, meu sobrinho que está em Fortaleza assistindo, acompanhando. Minha irmã que está em São Paulo, a Virna. Enfim, todos que estão acompanhando esse culto. E eu quero começar dizendo que grande é o privilégio de estar na casa do nosso Pai. Grande é o privilégio de poder aprender da palavra dEle, de poder aprender do Espírito Santo de Deus que se move na nossa vida, que nos sustenta. E eu quero ler com vocês apenas um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Esse é o texto base, né, da pregação de hoje. Primeira epístola de Pedro 5:10. Olha o que é que Pedro escreve, né? Nesse capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Quero fazer uma rápida oração. Pai amado e querido, nós queremos te agradecer porque nós estamos aqui na tua casa. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Não somente agora, mas em todo o tempo da nossa vida. Nós temos a ti, Espírito Santo de Deus, e nós queremos reconhecer nessa noite, mais uma vez, que nós precisamos de ti, que nós dependemos, Espírito Santo de Deus, de ti, para que os nossos sentimentos sejam equilibrados, para que a nossa mente seja uma mente equilibrada em ti, Espírito Santo. Pai, muito obrigada pelo grande privilégio de pertencer a ti. Muito obrigada, Pai, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor é sempre conosco, o Senhor nos sustenta. Espírito Santo de Deus, nós te entregamos a condução dessa palavra. Fala, Espírito Santo de Deus, ao nosso coração, o que o Senhor quer nessa noite. Nós te entregamos, Espírito Santo de Deus, o nosso coração nesse momento. Fala conosco, nos ensina, nos cura, nos transforma, porque nós precisamos de ti. Amém? Irmãos, essa carta, essa epístola, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro. Nós sabemos que ele foi um dos chamados por Jesus para acompanhá-lo em seu ministério. E essa carta, como todo e qualquer livro que você encontrar na Bíblia, não foi escrito à toa. Existe algo, existe uma revelação de Deus para a gente através dessa carta. Porque o nosso Pai, desde o início, Ele quis e quer e continua querendo se relacionar conosco. Então, Ele se revela de várias formas. E Ele se revela através da palavra dEle. Então, Pedro, que foi chamado para ser apóstolo, junto a Jesus Cristo, ele escreve essa carta porque haviam cristãos que estavam dispersos, forasteiros.
essa carta é escrita como uma forma de fortificar a fé dessas pessoas. Pedro escreveu essa carta para que essas pessoas fossem consoladas na sua fé, para que o momento de perseguição não destruísse, não retirasse do coração deles o chamado. Deus, nosso Pai, Ele tem um chamado para mim e para você. E ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, à medida que eu entrego a minha vida a Ele, à medida em que eu peço que Ele faça parte da minha vida, Ele vai revelando qual é esse chamado. O que é que Ele tem para mim? O que Ele reservou especificamente para mim? Porque o nosso Pai, Ele é um Deus individual. E Ele trata com cada um de nós individualmente. Ele derrama dons específicos na nossa vida para que o reino dEle seja estabelecido aqui na terra. Então Ele tem um chamado ministerial para mim e para você. E hoje a palavra que Ele tem, um dos pontos que Ele quer trazer para mim e para você, é que esse chamado, ele continua. Não esqueça isso. O chamado do teu Pai na tua vida, na minha vida, ele permanece. Ele não acabou. Ele permanece vivo. Deus, Ele está te chamando, te conduzindo, te relembrando que esse chamado permanece. Porque Ele é Deus na tua vida. Enquanto Ele for Deus na tua vida, esse chamado não vai ser retirado da nossa vida. Amém? Então, os cristãos estavam sofrendo perseguições e Pedro é levantado pelo Pai para que ele se revele na vida daquelas pessoas, mas o poderoso de tudo isso é que essa carta foi escrita há muito tempo atrás, mas Deus continua se revelando para mim e para você através dela hoje. Porque quando eu abro a Bíblia e eu começo a ler, e quando eu escuto a respeito dessa palavra poderosa que é a palavra de Deus, Ele começa a operar no meu coração através do Espírito Santo. E Ele começa a trabalhar em mim no que eu preciso, na minha fragilidade, na minha pequenez, na minha fraqueza. Essa palavra, ela é poder vivo de Deus. Não são apenas palavras escritas. É poder de Deus revelado na minha vida e na sua. Amém? Então, hoje, essa epístola serve para mim também. Porque quando eu estiver me sentindo perseguido, quando eu estiver sofrendo dificuldades, ameaças, eu sei que existe um Pai que não me abandona. E mais do que isso, eu sei que existe um Pai que me ensina a prosseguir em meio às dificuldades. Eu não estou sozinha. Você não está sozinho. E nós passamos por isso porque Deus quer nos amadurecer. Nós temos que ter histórias de Deus na nossa vida para contar. Deus, Ele nos dá testemunhos para ajudar outras pessoas e para nos aperfeiçoar. Agora, existe uma grande diferença de você passar dificuldades sozinho, sem o apoio do teu Pai, e você passar por dificuldades acompanhado do teu Pai. É uma diferença muito grande, irmãos. Porque a gente sofre, a gente chora, mas a gente tem fé de que tudo vai mudar. E que Deus me restaura, me levanta e me fortalece e me faz prosseguir. Amém? Então essa carta, ela foi escrita para isso. Olha, vocês estão sendo perseguidos. As pessoas saíram da sua cidade, tiveram que abandonar o seu lar, a sua casa, e foram dispersos, espalhados.
Imagina você ter que sair da sua cidade, da sua casa, dos seus relacionamentos, do seu abrigo, por perseguição, porque você é cristão. Foi isso que aconteceu com aquelas pessoas. Mas eles não estavam sozinhos. E Pedro escreve essa carta para lembrá-los: olha, existe um chamado na sua vida. E ele não acabou. E Deus, Ele vai te fortalecer, te aperfeiçoar, te fortificar, te fundamentar, mesmo você sendo perseguido. Amém? De eu ter um pai na minha vida. Amém? Eu quero trazer um ponto, porque Pedro, até chegar essa carta, Pedro passou por muitas coisas. O Pedro dessa epístola, o Pedro dessa carta, não é aquele mesmo Pedro que Jesus chamou. A palavra de Deus fala lá em Mateus, capítulo 4, que Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia e ele viu 2 irmãos, Simão e André. Simão era Pedro. E Jesus chamou os 2. E Jesus falou: olha, venha após mim, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores na vida profissional, mas Jesus tinha um chamado diferente para eles. E a palavra de Deus fala que quando eles ouviram aquele chamado, imediatamente eles obedeceram. Por que que eles obedeceram imediatamente aquele chamado? Porque o Espírito Santo tocou no coração daqueles homens. E eles tiveram a certeza de que não era qualquer pessoa que estava chamando eles. O Espírito Santo confirmou o chamado na vida deles. E eles obedeceram e começaram a fazer parte do ministério de Jesus Cristo. Mas Pedro, a gente sabe que ele era um homem de um ímpeto muito forte. Pedro, ele teve que ser trabalhado, amadurecido. Ele teve que ser lapidado pelo Espírito Santo. E isso não é fácil, irmãos. Não é fácil, mas é possível. E quando eu entrego a minha vida para o meu Pai, Ele começa a trabalhar isso em mim também. Quando eu escuto o chamado do Espírito Santo para que eu pertença a Ele, e quando eu creio que Jesus é o meu Salvador, que Ele morreu na cruz por mim, e que através dEle eu passo a ter vida espiritual, eu renasço espiritualmente, e eu volto para a casa do meu Pai, para ter comunhão com Ele, Deus começa a trabalhar dentro de mim. Dentro de mim. E esse trabalhar de Deus, ele se reflete externamente. Começa dentro e ele se reflete externamente. Porque eu começo a entender que certas coisas que antes eu achava normal já não é mais. Que eu preciso mudar. E o Espírito Santo vai me lapidando, me ensinando, me ajudando, me fortificando. Foi isso que o Espírito Santo fez na vida daquele homem. E ele caminhou com Jesus e ele viu muitos milagres, porque a palavra de Deus fala que quando Jesus inicia o seu ministério, ele realiza vários milagres. Milagres de cura, milagres de libertação. Ele fala da palavra com poder e autoridade, e as pessoas creem que ele é o próprio Deus que está ali. Então, essa palavra, Pedro, ele acompanhou Jesus e ele viu muitos milagres, ele acompanhou muitos milagres, ele viu o poder de Deus na vida dele, porque ele era o próprio Deus aqui na terra.
Então Pedro, ele viu Jesus curar, ele viu Jesus libertar, ele participou disso. Mas ele ainda precisava ser lapidado para chegar a ser esse Pedro nessa epístola. E Deus fez isso na vida dele. Né? E um ponto crucial dessa revelação do chamado de Deus na vida de Pedro foi uma conversa que Jesus teve com ele. Eu quero que você abra, por favor, em Mateus capítulo 13. Vamos ler esse diálogo de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 16. Desculpa, Mateus capítulo 16. Olha só essa conversa de Jesus com os discípulos. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Ou seja, Jesus, ele lança uma pergunta para Pedro, e essa pergunta ela não foi feita à toa. Ele fala, o que o povo diz? Será que o povo me reconhece como filho do homem, como filho de Deus, enviado por Deus? Quem o povo diz que é o filho do homem? Quem as pessoas, o que lá fora dizem, apontam que é o filho do homem, o filho de Deus? Eles falam, olha, Jesus, tem gente que diz que o filho do homem é Elias, tem gente que diz que o filho do homem é Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus, ele faz uma pergunta mais pessoal, e ele pergunta para os seus discípulos, e vós, no 15, e vós, quem dizeis que eu sou? Então ele estava ali com seus discípulos, que recebeu o chamado dele, e ele quer saber se eles já entenderam quem ele é. De tudo que eles estavam vendo, observando, de tudo que eles estavam presenciando, de todo o poder do céu que desceu na vida de Jesus para operar milagres. Ele quis saber se eles sabiam quem ele era. E ele pergunta, e vocês que andam comigo, que eu chamei, que eu comissionei, vocês sabem quem eu sou? Você sabe quem Jesus é? Você tem certeza de quem Jesus é? Você conhece Jesus? Você sabe o que ele fez na cruz por você? Você tem a dimensão, você sabe pelo menos um pouco da profundidade do amor dele por você? Você tem conhecimento do que ele é capaz de fazer por você? Você sabe por que ele veio à terra e se fez homem? Você tem na mínima noção do amor dele por você? Por que ele veio? Por que ele tomou essa decisão? Você sabe quem Jesus é? Hoje ele está aqui, meus irmãos. Jesus está aqui. E ele quer te dizer quem ele é na tua vida e na minha. E o Espírito Santo, ele vai tocar o teu coração. E ele vai te dizer quem Jesus é. Na sua vida e na minha. E esse conhecimento é a grande diferença da minha vida e da tua. Porque esse chamado que ele faz para mim e para você, ele não é apenas um chamado ministerial.
Ele é um chamado de vida. Ele é um chamado de cura. Ele é um chamado de transformação. E eu quero te dizer que em todos os dias da tua vida, que você estiver aqui nessa terra, Ele vai querer se revelar para você. Ele não vai desistir de se revelar para você. Ele sempre vai encontrar uma forma de dizer para você quem Ele é na tua vida. Porque Ele não abre mão de mim, de você. Então Ele chega e pergunta: e vocês? Vocês que andam comigo, que veem os meus milagres, que sabem o que eu tenho feito. Vocês viram eu curando o cego. Vocês viram a mulher de fluxo de sangue me tocar e ser curada. Vocês viram o que eu fiz na vida daquele homem endemoniado de Gesareno, que tinha uma legião de demônios. A palavra de Deus fala que esse homem vivia em sepulcros. Ele não tinha como morar em casa. Era um homem atormentado por uma legião de demônios. E eles viram o que Jesus fez na vida daquele homem. Porque quando aquele homem vê Jesus chegando, desembarcando do mar da Galileia, e Jesus olha para aquele homem, e Ele cura aquele homem, ele foi transformado para a vida inteira dele. E eles estavam ali presenciando aquela cura, porque aquele homem que vivia em sepulcros, aquele homem que era atormentado por demônios, uma legião de demônios, depois que Jesus Cristo encontrou aquele homem, ele passou a ser um homem são, recuperado. E eles viram aquele homem curado do lado do Mestre. Eles viram tudo isso. Eles viram quando aquela viúva pobre colocou 2 moedas no gasofilácio. E muitas pessoas ricas depositaram quantias muito maiores do que aquelas 2 moedas. E sabe o que foi que ele disse para eles? Quem mais deu foi ela. A oferta maior foi a dela. Não foi a do rico. Eles viram quando eles souberam, porque Jesus foi convidado para a casa de um fariseu. E quando ele estava ali, chegou uma mulher pecadora, rejeitada pela sociedade. Ninguém queria estar perto dela. Mas ela soube que Jesus estava na casa daquele fariseu. E ela levou um óleo. E a palavra de Deus diz que ela ungiu os pés de Jesus. E inclinada aos pés dele, ela não parava de chorar. E enxugar os pés dele com os cabelos dela. E ela foi julgada, porque ela era pecadora. E Simão, o fariseu, que convidou Jesus para a casa dele, disse: ele não sabe quem é essa mulher? Ele não é profeta? Ele não é profeta porque se ele soubesse a pecadora que ela é, ele não estava permitindo que ela tocasse nele. E aí Jesus fala assim para Simão: Simão, desde que eu entrei aqui, essa mulher não cessa de ungir os meus pés e de chorar aos meus pés. Eu entrei na sua casa e você não me deu um ósculo, você não me recebeu como deveria. Como na época se deveria receber alguém na sua casa. Você não me recebeu, Simão, na sua casa como se deve. Mas essa mulher não para de chorar aos meus pés. E eu te pergunto, quem é mais perdoado?
Quem mais ama ou quem menos ama? Ele lança uma parábola. Quem é mais perdoado? Quem mais ama ou quem menos ama? E ele fala, quem mais ama ele exatamente. Porque ela muito me amou, ela está perdoada. Ela muito me amou. Então eu passo a entender que o amor, ele é algo tão profundo, e ele é algo que vem de Deus. Irmãos, nós não temos amor. Deus é quem implanta amor no nosso coração. Ele é o próprio amor. Ele é que nos ensina a amar. Ele é que coloca amor no nosso coração. Por Ele, pelas pessoas. E o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor, ele é muito mais forte do que o pecado que separa a gente de Deus. Muito mais. E aquela mulher, ela foi perdoada, porque ela muito amou o seu mestre. E ela entendeu quem ele era. E aí, num determinado momento, Jesus conta uma parábola. E eles ouviram tudo isso. Tem muita coisa, Jesus fez muitas coisas. Se você ler os evangelhos, você vai ver que ele operou vários milagres. E algumas pessoas ainda não creram nele. Mas não foi por falta de milagre. Porque ele operou muito milagre. E aí, um certo dado momento, ele conta uma parábola para os discípulos. E ele diz assim, olha, 2 homens subiram para orar no templo. Um era fariseu, o outro era um publicano. E o fariseu orava assim, Deus, eu te agradeço, porque eu sou isso, porque eu sou justo, porque eu não erro, porque eu sigo a tua lei. Deus, eu te agradeço porque eu jejuo. Deus, eu te agradeço porque eu dou esmolas. Olha, Deus, eu sou muito bom. Deus, eu sou muito bom. Eu não sou nem como esse publicano aqui, ó, que está do meu lado. Eu não sou como ele. Eu sou fariseu. Eu conheço a palavra, eu te conheço, Deus. E eu sigo o que a tua palavra manda eu seguir. Mas o publicano, Jesus falava que ele batia no peito e dizia, Pai, tem misericórdia de mim. Porque eu sou um pobre pecador. E ele não ousava olhar para o céu. Ele não ousava olhar para o céu. E ele batia no peito e dizia, Deus, Pai, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno sequer de olhar para ti. E Jesus fala, depois que ele conta essa parábola, que a oração do publicano foi recebida. Você está entendendo? Você consegue entender que o reino de Deus é tão diferente do nosso? Não tem nada a ver com o nosso. O reino de Deus não tem nada a ver com riquezas materiais, com conhecimento que você tem, com os títulos que Deus é que te dá. Porque se você recebeu alguma coisa, foi Deus que te deu. O reino de Deus não tem a ver com a quantia que você pode dar para a igreja ou para alguém, quantias altas. O reino de Deus não tem a ver com religiosidade. Você consegue entender que o que Deus quer é o teu coração quebrantado.
É você entender que você precisa dele. E quando eu passo a entender que eu sou precisada dele, necessitada dele, que sem ele eu não tenho como prosseguir, que ele é a razão da minha vida, o meu Pai que soprou vida em mim. Quando eu começo a entender isso, ele me recebe. Ele me recebe. Ele me recebe. Então Jesus foi ensinando para aqueles homens o que era o reino. E não tinha nada a ver com pompa humana, com título humano. Não tinha nada a ver, não tem nada a ver com isso. Mas Deus, Ele é Pai e Ele nos dá. Ele nos dá quando Ele quer, da forma que Ele quer. E eu quero te dizer uma coisa. Você não nasceu por acaso. Você não foi formado por acaso. Você não é um engano. Você não é um erro. Você foi gerado porque Deus quis, porque Deus determinou. E eu quero te dizer que dentro de você existe um espírito, e esse espírito ele é eterno, ele não tem data de validade, ele não é como o nosso corpo, que vai envelhecer e vai morrer, e você tem uma alma. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo que tem prazo de validade. E a minha alma é onde está a sede dos meus sentimentos, os meus pensamentos. E o Espírito Santo toca na minha alma e ele começa a transformar dentro de mim os meus sentimentos, as minhas ideias, as minhas convicções. É uma desconstrução. Ele faz isso na minha vida. E Ele vai me curando, Ele vai me transformando, Ele vai me moldando, Ele vai me aperfeiçoando. E isso tudo faz parte do chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua. Mas nós somos espírito. E o espírito, ele não morre. Ele não morre. Ele é eterno. E ele é eterno porque ele é a porção que Deus soprou na minha vida e na sua. Então, no momento que você foi formado dentro do ventre da tua mãe, e que você soprou, e que você respirou, essa respiração foi Deus que implantou em você e em mim. E ela é eterna. E Jesus veio. Ele decidiu, Ele escolheu, Ele se deu. Para que esse meu espírito eterno permaneça com o meu Pai. Até o fim dos meus dias aqui. E depois, quando Deus me recolher, o meu espírito vai continuar vivo com o meu Pai. E é nele que eu recebo vida. É através dele que eu recebo vida. Então, eles viram tudo isso. Mas Jesus queria saber se eles estavam entendendo tudo o que estava acontecendo. Se eles tinham a dimensão do reino que estava sendo estabelecido aqui na terra. Será que eles sabem mesmo quem eu sou? Eu chamei, eu comissionei, mas eles sabem quem eu sou? E Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro abre a boca e sai a mais pura verdade da boca dele. Uma verdade que foi dada pelo Espírito Santo para ele. Pedro fala, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Pedro entendeu. Pedro entendeu quem Jesus era na vida dele. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E hoje, Jesus está aqui, comigo e com você. E Ele espera. Ele espera que você saiba quem Ele é. Ele espera que a minha resposta e a sua seja a mesma. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por quê? Porque esse entendimento muda a minha vida inteira. Fundamenta a minha vida inteira. E quando Pedro fala isso, quando Pedro diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, olha o que é que Jesus fala para ele. Mateus 16, versículo 17. Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. A primeira coisa que Jesus fala para ele, com essa afirmação, é que ele é bem-aventurado. E essa palavra, bem-aventurado no grego, significa plenitude. Uma plenitude significa que mesmo eu passando por dificuldades, algo dentro de mim vai me sustentar. É diferente de ser feliz. Bem-aventurado é uma coisa, ser feliz é outra. Ser feliz, irmão, significa uma satisfação por um acontecimento momentâneo. Algo que aconteceu, nossa, eu fiquei tão feliz porque aconteceu isso. Nossa, eu fiquei tão feliz porque eu passei num concurso. Nossa, eu fiquei tão feliz porque eu consegui comprar minha casa. Nossa, eu estou tão feliz porque eu terminei meu curso, porque eu vou viajar. Mas bem-aventurado é muito mais do que isso. É muito mais profundo quando Jesus fala que ele é bem-aventurado porque ele sabe quem Jesus é. É diferente. Bem-aventurado é um estado de satisfação plena, não atingido, não abalado. Significa que eu nunca vou estar triste? Não. Significa que eu nunca vou passar dificuldade? Não. Significa que eu nunca vou ter obstáculo para vencer? Não. Significa que eu vou passar por tudo isso, mas eu vou estar fundamentada no meu Deus. E por causa dele, eu não vou ser destruída e nem abalada. Ele me renova, e porque eu tenho Ele na minha vida, Ele me renova, Ele me levanta, e eu prossigo, e por isso eu sou bem-aventurado e você também. Não sou eu que me faço bem-aventurada, Ele derrama a bem-aventurança na minha vida, porque eu sei quem Ele é. Então eu passo a entender que para que eu seja bem-aventurada, eu tenho que saber quem o meu Deus é na minha vida. Amém? Eu tenho que saber quem Ele é na minha vida. E Jesus vai além. Ele não fala apenas que Pedro é bem-aventurado. Continua lendo aí. Mateus 16, 17. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Olha só. Simão, você sabe quem eu sou. Hoje você teve conhecimento de quem eu sou. Você falou exatamente quem eu sou. Mas eu quero te dizer que isso foi revelado para você. Simão, Pedro homem, Pedro frágil, Pedro que precisa de mim.
Você não teria como saber quem eu sou se do céu não te fosse revelado. Então eu passo a compreender que dentro desse chamado que Deus tem para a minha vida, Ele se revela para mim. E isso é necessário. Isso é necessário. É necessário que Ele se revele para mim. É necessário. E Ele se revela. Ele diz quem Ele é. Porque quando eu sei quem Jesus é, eu sei quem eu sou. Você consegue entender isso? Quando eu sei quem Jesus é, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou um acaso. Eu sei que eu não fui formada à toa. Eu sei que eu tenho um chamado. Eu sei que Ele quer me levantar e Ele quer que eu seja instrumento dEle aqui nessa terra. Eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que diante das dificuldades eu tenho um fundamento que me sustenta. Eu sei que eu não sou só corpo, eu tenho um espírito. E Ele continua comigo, do meu lado, me sustentando. Então Ele diz isso: Pedro, não foi você que chegou a essa revelação sozinho, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou quem eu sou. Então Jesus está conversando com Pedro. Olha só, irmão, olha só. Jesus está conversando com Pedro, ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala: olha, Pedro, tu é bem-aventurado. Você entendeu tudo. E eu te digo mais: você não teria como saber algo espiritual se não fosse o meu Pai que te revelasse. Então, irmãos, você crendo ou não, você é visitado pelo espiritual. Você crendo ou não, Deus te visita. E Ele te orienta. E Ele te dá a direção. E Ele te livra. Até quando tu não crê nele, Ele te livra. Deus dá livramento para pessoas que não acreditam nele. Porque Ele se revela. Ele quer se revelar. E Ele se revela. E aí Ele continua e Ele diz mais ainda: o meu Pai, Pedro, que está no céu, te revelou hoje quem eu sou. Mas o Pai está no céu e Ele revelou para Pedro quem Jesus é? Sim, porque o próprio Filho estava diante de Pedro. E a palavra de Deus fala que o Filho é a imagem e o resplendor da glória do Pai. E aí Ele fala também: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa revelação, a minha igreja vai ser edificada. Pedro, mas não é só a igreja que é edificada nessa revelação. Eu e você somos edificados nessa revelação. De quem Ele realmente é, na minha vida e na sua. E Ele fala mais de uma resposta que Pedro deu. Ele fala mais: Pedro, você é bem-aventurado. Pedro, você foi visitado por uma revelação do Pai, do meu Pai, na tua vida. Pedro, sobre essa revelação, a igreja vai ser fundamentada. Eu estabeleço a minha igreja nessa revelação. E tem mais: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa revelação, ela traz o fundamento da minha vida. Quando eu sei quem Jesus é, eu sei quem eu sou. E ao longo desse chamado, Ele vai se revelar várias vezes para mim e para você. Quanto mais você buscar
quanto mais você quiser, quanto mais você entregar o seu coração para Ele, mais Ele vai se revelar para você. Amém? O chamado continua vivo. O chamado continua vivo. Pedro, depois disso, passou por muitas coisas. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele ficou profundamente abalado quando ele negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus foi buscar ele de volta. O chamado não tinha encerrado por causa disso. Jesus foi buscar ele de volta. E a palavra de Deus fala que ele estava pescando. E ele passou a noite inteira pescando. E ele não pegou nenhum peixe sequer. E Jesus já havia ressuscitado. E ele chega na praia e não tinha nenhum peixe na rede. Jesus fala: lança de novo essa rede. Não, Senhor, não. Passamos a noite inteira no pé. Lança a rede. E eles não sabiam ainda que era Jesus. Eles não sabiam ainda que era Jesus ressuscitado que estava ali na frente deles. Aí eles lançam a rede. E a rede enche de peixe. E eles não conseguem quase segurar as redes de tanto peixe. E ele fala: nossa, João fala, é o Senhor, Pedro. Pedro é o mestre. E Pedro sai do barco correndo de encontro a Jesus que foi buscar ele. Ele foi buscar ele. Porque o chamado não tinha acabado. Você entende isso? Ele não vai deixar o chamado acabar na tua vida e nem na minha. Ele não vai deixar. Só eu posso fechar essa porta, se eu não quiser. Porque Ele bate todos os dias para que você conheça Ele, para que eu o conheça. E eu vou buscar o Pedro. E ele foi lá e buscou Pedro. E ele falou: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E aí, quando você abre o livro de Atos, no 1º capítulo, a palavra de Deus fala que Jesus completou o período dele aqui na terra. E ele é assunto aos céus. E ele diz que a promessa está de pé, que o Consolador viria. E aqueles homens, no dia de Pentecoste, eles são cheios do Espírito Santo. E o chamado de Deus na vida de Pedro é concretizado. Porque o Pedro do livro de Atos não é mais o Pedro dos evangelhos. Você vê um Pedro convicto do chamado dele, cheio do Espírito Santo, que a sombra dele curava as pessoas. E muito mais do que isso, você vê um Pedro pronto para morrer pelo Evangelho. E esse é o Pedro que escreveu essa carta para pessoas perseguidas. E ele tinha autoridade para escrever essa carta. Porque ele entendeu o chamado dele. E ele voltou para o chamado dele. Ele retornou para o chamado dele.
E ele tinha autoridade para escrever essa carta. Olha, vocês estão perseguidos, espalhados, saíram das suas casas, estão sofrendo, mas vocês estão salvos em Cristo Jesus. Então, que a graça seja na vida de vocês. O Pai vai fortalecer vocês. Sabe por que ele disse isso? Porque ele sabia o que era isso. Ele viveu isso. Ele viveu isso. Ele tinha autoridade. Não esqueça do seu chamado. Não deixe que esse chamado se apague na sua vida. Não permita. O chamado de Deus, ele vai fazer a diferença na sua vida inteira. Nada pode roubar o seu chamado. Nada. Paulo sofreu perseguições, ameaças, prisões, e ele disse: eu estou pronto, não só para ser preso, mas para morrer pelo Evangelho. Ele tinha convicção do chamado dele. Nós precisamos ter convicção do nosso chamado. Eu e você precisamos ter convicção do nosso chamado. Isso não significa que nós vamos passar por dificuldades. Isso não significa que nós vamos ter que enfrentar dores, que nós vamos conhecer dores. Mas eu tenho que ter convicção do meu chamado, porque isso é que me faz vivo na presença do meu Pai. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Eu encerro aqui. Eu vou pedir que você coloque a mão na sua cabeça. Vamos orar. Vamos entregar a nossa vida para o Senhor essa noite. Pai amado e querido, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos trouxe, Pai, até aqui. E a Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós Te entregamos hoje a condução da nossa mente. Nós Te entregamos, Espírito Santo de Deus, a condução do nosso coração, da nossa vida, da nossa casa. Fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos para Ti. Que os nossos ouvidos hoje sejam abertos para Ti, Espírito Santo de Deus, para a Tua orientação, para a Tua condução. Abre os nossos olhos espirituais para Ti, Espírito Santo de Deus. Nós Te entregamos hoje a condução da nossa vida, porque nós entendemos que nós precisamos de Ti. Jesus, nós queremos dizer que nós cremos em Ti, como o Senhor é, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós cremos, Jesus, profundamente nessa verdade, e que esse chamado que o Senhor tem para nós nunca seja arrancado da nossa vida. Oh, Jesus, nos ajuda, nos fortalece em Ti, nos enche de Ti a cada dia. Guarda a nossa casa, guarda essa igreja, guarda todos que estão em casa ouvindo essa oração. Abençoa os Teus filhos, meu Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade.